Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Eduardo Everton e nós somos o Projeto Factory, a fábrica de aprovações. Hoje, nós vamos responder a uma questão do Enem de 2017 sobre História Geral. Vamos lá? Bem, vamos ao enunciado da questão. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Maurice Cruzet, Os Estados perante a crise, em História Geral das Civilizações, São Paulo, editora de Fel, 1977, adaptado. Então, continuando a questão, tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, as medidas governamentais descritas objetivavam. Bem, o New Deal ele representou uma saída nos Estados Unidos para a crise de 1929 e a Grande Depressão dos anos 30, que nada mais foram do que uma crise de superprodução causada pelo desequilíbrio entre produção e consumo. A mecanização da produção agrícola, a mecanização crescente também no meio industrial, a reconstrução dos países europeus pós Primeira Guerra Mundial e a necessidade cada vez menor desses países de tomar dinheiro emprestado dos Estados Unidos, estão entre os fatores que acabaram causando nos Estados Unidos a crise de 1929 e, consequentemente, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro daquele ano e, posteriormente, a depressão dos anos 1930. Como os Estados Unidos havia saído da Primeira Guerra Mundial como praticamente o único vencedor e eixo articulador do capitalismo mundial, uma crise que se abate sobre a economia norte-americana acaba provocando um efeito dominó sobre todo o capitalismo mundial. O país não atingido por essa crise foi a União Soviética, que por ter passado por uma revolução de caráter socialista, acabou isolada pela política do cordão sanitário e não foi afetada diretamente por essa crise. Então, o New Deal, criado em 1933 pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, acabou representando uma saída, pelo menos momentânea, para essa crise. Essa crise só seria superada por completo, tanto pelos Estados Unidos quanto pelo próprio capitalismo, após a Segunda Guerra Mundial. Vamos para a resolução das alternativas? Tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, as medidas governamentais descritas objetivavam. Letra A. Flexibilizar as regras do mercado financeiro? Não, muito pelo contrário. Foi exatamente a liberdade econômica existente dentro dos mercados apontada como uma das principais razões que levaram à crise de 1929 e ao risco da própria existência do capitalismo. Letra B. Fortalecer o sistema de tributação regressiva. Essa alternativa ela não contempla a resposta da questão porque a grande intenção do governo não era tributar, era exatamente estimular o desenvolvimento da economia. Então passemos aí para a letra C. Introduzir dispositivos de contenção creditícia. A economia se encontrava em crise, uma recessão muito grande, desemprego, e era necessário que o governo adotasse medidas exatamente para representar uma saída a essa crise. Então, conter o crédito realmente não era o caminho. Letra D. Racionalizar os custos de automação industrial mediante negociação sindical. Na verdade, o que o governo quer é gerar empregos, é gerar renda, é gerar trabalho para a população, para que essa população pudesse voltar a consumir. Então o foco também não era esse. Resta então a nós a opção E, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. O Estado norte-americano, utilizando os recursos do Fed, que eram as reservas monetárias norte-americanas, ele vai fazer um grande programa de construção de obras públicas, vai fazer um programa significativo de reformas, construções de escolas, de pontes, de hospitais. O governo norte-americano ele vai financiar com créditos os pequenos produtores agrícolas, vai financiar com créditos os pequenos industriais
e vai também fazer algumas outras medidas de controle da jornada de trabalho, de controle dos salários, para que uma parcela maior da população tivesse acesso à renda e pudesse voltar a consumir e recircular capital e fazer com que a economia norte-americana funcionasse. Apenas dessa maneira se poderia superar a crise e a depressão dos anos 30 que se abateu sobre o mercado norte-americano. Então, a alternativa correta, letra E. Nos próximos vídeos, nós trataremos mais temáticas relevantes referentes aí à história, em particular a história geral e contemporânea. Nos acompanhe. Valeu!